você realmente quer que esse período de jejum não seja apenas uma dieta, então você precisa fazer as orações certas para que o seu jejum verdadeiramente venha surtir efeito. Mas daí vem aquela dúvida: o que orar durante o jejum? Essa é uma dúvida que eu recebi muito depois que eu postei o primeiro vídeo, que eu vou deixar aqui em cima, falando sobre o meu primeiro jejum prolongado de 3 dias. Gente, recebi muitas dúvidas concernente ao jejum e uma delas foi essa: o que fazer durante o jejum? Lembrando que esse período de jejum não é só um período de oração, precisamos tirar o período de oração, fazer as orações específicas, mas também lembrar que esse período é um período pra gente se envolver com as coisas de Deus. Então não adianta eu tirar meus períodos de oração e quando eu não estiver orando eu tá assistindo série, tá assistindo filme, tá ouvindo música que não edifica, tá conversando coisas que não edificam. Então, além dos períodos de oração, nós também precisamos deixar os nossos ouvidos serem cheios pelas coisas de Deus. Então, eu tô fazendo minha comida, vou ouvir um louvor. Parei para almoçar, vou almoçar sozinho, tô fazendo minha comida, vou ouvir um louvor, né? Tive um tempinho, coloco uma pregação, uma ministração de acordo com aquilo que eu tô jejuando, pregações que edificam, que fala sobre Espírito Santo, que fala sobre ser cheia, tá? Pregações que sejam palavra. Posso tirar também um período para fazer a leitura da Bíblia, também tirar um período para ler um livro que também edifica a tua vida. Principalmente quando a gente faz um jejum prolongado de mais de 24 horas. Sabemos que durante o jejum, o que vai fazer o nosso jejum surtir efeito, ter eficácia, são os momentos de consagração, os momentos de oração. Mas aí surge a dúvida: o que orar? Vou ficar orando as mesmas coisas? Qual tipo de oração eu faço? E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. A paz do Senhor, minha irmã, eu sou Carla Santos e esse aqui é o nosso canal cristão, onde a gente traz conteúdo para edificação da nossa vida espiritual. E esse tema de hoje está maravilhoso, porque também era minha dúvida, eu tinha muita dúvida na hora de orar, porque não é fácil. Muitas das vezes a gente tem ali a prática, mas a gente não sabe como botar em prática e executar. Mas no vídeo de hoje você vai sair daqui sabendo exatamente como orar. Lembrando que aqui, gente, é um pontapé para você iniciar, porque a oração é falar com Deus, é um diálogo com o Pai. E quando você tem prática, começa a praticar, você vai ter os seus próprios diálogos. Então eu vou te contar uma forma de você começar e o que você fazer quando você não sabe o que fazer. Mas depois que você fizer, você vai aprender a fazer do seu jeito, porque oração é isso, é sinceridade e falar com Deus da nossa maneira. Então vamos pro vídeo, vamos aprender juntas? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que jejum é um propósito. Nem todo propósito tem jejum, mas todo jejum tem que ter um propósito. Ninguém faz jejum por fazer. Se você faz jejum por fazer, não é jejum, é dieta. O jejum ele tem que ter um propósito. Qual o propósito fundamental, principal do jejum? É buscar a Deus. Já falei isso no vídeo anterior, buscar a Deus. E com propósitos secundários, você pode estar fazendo jejum pela libertação de um parente, você pode estar fazendo jejum para buscar a direção de Deus para uma decisão que você precisa tomar, mas o propósito principal é buscar a Deus. Então, uma das primeiras orações que eu gosto de fazer é essa oração de buscar o Senhor, né? De pedir a presença do Senhor, de pedir o Senhor para me fortalecer durante esse período, de pedir ao Senhor para se revelar de uma forma mais profunda para mim. E uma coisa muito interessante é você usar a palavra de Deus para orar. Porque a oração lá tem poder e quando você fala as palavras do Senhor, não é usar a palavra de Deus contra Deus, é usar a palavra de Deus a favor da sua oração. Por exemplo, temos o Salmo 63 que vai falar sobre buscar ao Senhor. Então você pode orar esse salmo trazendo aí para a sua pessoa, para a primeira pessoa. Salmo 63, o verso 1 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu quero te ver no santuário para contemplar a tua força e a tua glória. Então você pode ler esse salmo, ele todo, ou uma parte dele, como uma oração. Carla, mas eu tenho muita dificuldade de orar de olho aberto, e aí parece que eu tô lendo. Não, você lê o salmo, e na hora que você for orar, você vai lembrar de algumas passagens. Por exemplo, eu vou orar: soberano Deus, Pai eterno, eu quero te ver, eu quero te contemplar, Senhor. Quero estar continuamente no teu santuário, na tua presença. Senhor, enche-me da tua presença. Que esse jejum não seja um jejum de tolo, que esse jejum não seja apenas um período sem me alimentar, mas que seja um período de aprofundamento da tua presença. Eu quero sentir a tua presença, eu quero sentir o teu toque, eu quero ouvir a tua voz, abre a minha visão, e vai falar. Então eu tô orando para pedir o quê? A presença de Deus. Então uma das orações que eu faço é pedindo a presença de Deus, porque o propósito do jejum é que
buscar a presença de Deus. Você pode ler também o Salmo de número 51, versículo 10, 11, que diz assim, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retire do teu Santo Espírito. Então você pode ler esse pedaço e orar. Quando você começa a orar a palavra, naturalmente vai começar a vir na tua cabeça outros versículos que você já decorou. Se você é uma leitora da Bíblia, se você é uma estudiosa da Bíblia, você vai lembrar. Então, quando você começa a orar a própria palavra vai te enchendo. Por isso que Jesus diz que aquele que bebe da água jorrará dentro de si uma fonte inesgotável. Quando você lê a palavra, ela vira uma fonte inesgotável. E quanto mais você fala da palavra, mais vai vir palavra, mais o Espírito Santo vai te trazer à tona a palavra. Então, você pode ler o Salmo 63, o Salmo 51, para buscar a presença de Deus. Carla, eu não tenho confiança, eu preciso exercitar mais a minha confiança em Deus. Então você pode orar salmo buscando o Senhor a confiança. Salmo de número 37:5, você também pode orar buscando a confiança de Deus. Tá assim, ó: confio no Senhor e faço bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Pronto, você pode orar aqui. Senhor, dá-me mais confiança de Ti, ó Pai. O meu coração anda questionando, eu não quero questionar a Tua vontade. Senhor, me faça caminhar, ainda que eu não consiga entender os Seus planos. E aí você vai orando, tá vendo como é fácil? Pode parecer que não, mas com a prática você vai alcançando a perfeição na sua oração. Lembrando que uma oração perfeita não é uma oração com palavras bonitas, mas é uma oração com palavras sinceras e coração aberto, entendeu? E aí você também pode orar buscando arrependimento, purificação. Ai, Carla, eu me sinto muito pecadora, fiquei muito tempo afastada do Senhor, eu quero fazer jejum porque eu quero buscar Deus, eu quero me purificar. Então, você pode orar o Salmo de número 51, 15, do 1 ao 15, tá? Você pode dizer assim, ó: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado. Olha, já é uma oração, já tá falando em primeira pessoa. Então aqui você pode fazer uma oração buscando aqui o Senhor, o perdão, o arrependimento do seu pecado. Ou você pode também estar lendo o Salmo 139, o versículo 23 e o versículo 24, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aqui na nossa oração de purificação e arrependimento. Você pode estar orando. Você pode também estar procurando outros salmos, tá? Para não ficar muito longo o nosso vídeo, eu vou deixar aqui embaixo uma lista com os temas da oração e os versículos para vocês buscarem orar, tá? Então aqui eu fiz uma lista, ó, coloquei aqui, ó: oração de purificação e arrependimento, oração de dependência e força, onde você vai orar pela dependência de Deus e pela força do Senhor, oração para você buscar intimidade com Deus. Você pode ler Mateus 6, do versículo 17 a 18, Salmo 63, 3, por aí vai. Direção e sabedoria, você pode fazer aí um período de oração por direção e sabedoria, oração de quebrantamento e entrega, oração por restauração, oração por confiança e perseverança, oração para buscar a Deus, pedido de socorro e sobre fazer a vontade de Deus. Você pode ler o Salmo 143, 10, tá? Lembrando mais uma vez, isso ali é quando você deseja orar a palavra e você é uma pessoa que tem falta de palavra na hora de orar. Tem pessoas que quando fecha os olhos para orar ou começa a se ligar com Deus para orar, as palavras fogem. Então você pode estar orando um salmo, tá? Ou você pode estar ali fazendo um cronograma de oração. Eu posso iniciar o meu dia com uma oração de agradecimento, uma oração de consagração daquele dia, daquele período, pedindo ao Senhor a direção, as bênçãos de Deus para aquele dia, livramento ao Senhor. Meio-dia eu vou orar pela minha vida espiritual. Então eu vou buscar o Senhor, pedindo para Ele me dar força, para o Senhor me purificar meus ouvidos, meus lábios, para o Senhor blindar o meu coração. 3 horas eu vou orar pela minha família. Então eu vou fazer uma oração pedindo ao Senhor libertação, salvação da minha família, pedindo que a minha casa seja um lar de bênção, um lar de paz. E por aí vai. Você pode ir seccionando o seu dia, buscando os períodos que você vai ter aquela folguinha para você estar fazendo oração. Não precisa ser uma oração longa, tá? Até mesmo porque você pode estar orando mesmo fazendo as suas coisas. No próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Como ter uma vida de oração, mesmo tendo uma vida corrida, mesmo no dia a dia, nos seus afazeres, tá? Trazer esse vídeo aqui vai ser muito importante para nós. Então você vai seccionando o seu dia, tirando esses períodos de oração, fazendo as suas orações, né? No período que você pode estar orando, não precisa ser oração longa, pode ser uma oração
curta, uma oração objetiva. O importante é você estar realmente ali com Deus. O importante é você realmente estar querendo estar fazendo aquilo, porque não é por obrigação. Não adianta você chegar, Senhor, Deus, Pai, lá, como se fosse uma reza. Não é. Tem que ser um momento realmente de entrega. E mais importante ainda do que você falar é você ouvir. Então, nesse período de oração, tira um tempo para você ouvir Deus. Carla, como assim? Você não sabe ouvir Deus? Você não sabe? Então, eu vou trazer um vídeo aqui contando para vocês como tirar um período para ouvir Deus, tá? Então, não sai desse canal. Se tu não é inscrita, já se inscreve. O canal é pequeno, tá crescendo, começou ainda, tá bebê. Mas permanece por aqui que vai ter muito conteúdo para edificação na nossa vida. Beijo e vamos aprender juntas!